A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar, refletir, estudar o capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. Então, nós comentamos no vídeo do capítulo 1 que Ezequiel estava entre os cativos na Babilônia e ele estava junto ao rio Quebar quando ele começou a ter visões que o Senhor começou a dar a Ezequiel a respeito do povo de Judá. Ele estava junto ao rio Quebar. Foi no dia 5º do 4º mês do 5º ano do rei Joaquim que eles estavam no cativeiro na Babilônia. E ele disse, nesse dia 5º, ele teve uma visão. Ele viu um vento tempestuoso que trazia uma nuvem, que estava envolta com fogo que se revolvia, que também estava cercada por um resplendor e que do meio do fogo saía uma coisa cor de âmbar. Depois ele viu 4 seres viventes. Os 4 seres viventes tinham 4 rostos: o rosto de homem, à direita o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi e atrás o rosto de uma águia. E esses 4 seres viventes tinham asas e tinham mãos debaixo das asas, e os seus pés eram pés direitos. Na parte da planta dos pés existia como que o brilho do cobre reluzente. E abaixo desses 4 seres viventes havia rodas, e no meio dessas rodas havia rodas dentro de rodas, e essas rodas tinham olhos por todos os lados. E além disso, entre os seres viventes, na altura da sua cabeça, havia um firmamento e como um cristal reluzente na altura da cabeça dos 4 seres viventes. E por último, depois dele ver as rodas que subiam e desciam conforme a vontade do Espírito, ele viu um com semelhança de homem num trono, que era como fogo dos lombos para cima e também dos lombos para baixo. E então Ezequiel tremeu diante dessa visão e terminamos o comentário ao capítulo 1 lendo os versículos 1 e 2 do capítulo 2, porque na verdade o capítulo 2 é um complemento do capítulo 1. O capítulo 1, na realidade, conta o chamado de Ezequiel. Qual foi a experiência que ele teve em que Deus o chamou para profeta? Já vimos também, lendo o capítulo 1, que Ezequiel era filho de sacerdote. Ele era filho do sacerdote Buzi. Então, ele tinha intimidade com as questões, com os assuntos relacionados ao Senhor, porque o pai dele era um sacerdote. Então ele conhecia do ofício sacerdotal e o Senhor vem e fala com Ezequiel para que ele entregue a mensagem do Senhor para o seu povo, para o povo que se encontrava no exílio, para aqueles que estavam no cativeiro babilônico. Então, Deus, depois de mostrar a ele essas visões, que nós apresentamos uma exposição a respeito do significado do vento, da nuvem, do fogo, do resplendor, também dos 4 seres viventes e também do trono, né? Deus vem e fala: "E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo." Depois dessa visão, a última visão que ele teve foi do Senhor no trono, né? Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: "Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo." Versículo 2: "Então
entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então nós vemos aqui que no Antigo Testamento, nesse tempo, o Espírito, que é o Espírito Santo, falava especificamente com algumas pessoas que eram levantadas como profetas. Essas pessoas recebiam o Espírito Santo para receberem a revelação de Deus e comunicá-la às pessoas. Nós hoje vivemos uma nova era, a era da graça, onde se cumpriu a profecia de Joel, no capítulo 2, quando disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então hoje nós vivemos um tempo em que todo aquele que recebe a Jesus como Salvador, ou seja, recebe o sacrifício de Jesus feito na cruz, reconhecendo que esse sacrifício tem um sentido, um valor espiritual, de que ele tomou o nosso lugar de pecado e morreu em nosso lugar, e que reconhece ele como Senhor, ou seja, no momento em que ele entregou a sua vida para nos salvar, ele merece que nós sejamos, tenhamos a ele como nosso Senhor, para que nos oriente, para que nos guie, para que nos acompanhe nessa vida terrena. Então, o Espírito Santo ele é dado a todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador e Senhor. E como que eu recebo Jesus como Salvador e Senhor? Com uma oração simples. Você diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador e Senhor. Reconheço que o teu sacrifício na cruz foi para morrer em meu lugar, pelos meus pecados, para que hoje eu tivesse acesso direto ao Deus Pai e com o Senhor e com o Espírito Santo. E também lhe recebo como meu Senhor, ou seja, recebo ao Senhor como o meu Deus, como aquele com quem eu quero ter um relacionamento para aprender como agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Então, aquele que faz essa oração simples recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Automaticamente, Jesus disse: aquele que recebe a mim, receberá o Espírito Santo. Mas você pode declarar: eu te aceito como meu Salvador e Senhor, e eu peço que o Senhor me confirme, me conceda o Espírito Santo na minha vida. Então, aquele que recebe o Espírito Santo passa a praticar as obras de Deus e terá o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que será aberto no fim dos tempos, no futuro, onde estarão os nomes de todos aqueles que receberam a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas e que se dedicaram a conhecer as Escrituras e praticar a palavra. O mais importante, conhecer e praticar. Receber Jesus como Salvador e Senhor, pedir para receber o Espírito Santo e praticar a palavra aprendida para a honra do Senhor Jesus. Então veio aqui, no caso aqui na época de Ezequiel não era assim. Na época de Ezequiel, Deus escolhia algumas pessoas e o Espírito Santo entrava nessas pessoas, começava a se relacionar e falar com elas. E elas entregavam a mensagem, a profecia, para aqueles a quem se destinavam as mensagens que Deus entregava aos profetas. Aqui, no caso de Ezequiel, ele teve essa visão, que eu já comentei aqui no começo do vídeo, que está registrado no capítulo 1. No vídeo do capítulo 1 tem toda a explicação da simbologia dessas visões que Ezequiel teve. E aí, aquele que estava no trono fala: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito, né? Quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo para que ele se colocasse em pé, o próprio Espírito entrou, né? Visitou Ezequiel. Quando o Senhor falava com ele e me pôs em pé, ou seja, ele se colocou em pé. Ele estava caído quando teve aquela visão do Senhor no seu trono, diante da tamanha glória do Senhor. Mas quando ele ouviu: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, naquele momento o Senhor estava dizendo: eu quero falar com Ezequiel e levantá-lo como profeta na terra.
Então, nessa hora, o Espírito veio sobre Ezequiel, quando o Senhor falava com ele e o colocou em pé, e ouviu o que me falava, e ele começou a ouvir o que Deus falava com ele. Veja, muitas pessoas dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não tenho como ver Deus. O vento não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Assim também, Deus, ele é espírito. Nós não vemos Deus, mas nós podemos sentir Deus, podemos ouvir a voz de Deus. Não ouvir em som audível, mas ouvir a voz de Deus é o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de percepção a respeito das situações que acontecem à nossa volta, que o Espírito usa para falar conosco, passam a ser percebidas quando nós temos o Espírito em nós, porque o próprio Espírito que sabe dos sinais e das formas como o Deus está falando com aquele que tem o Espírito, faz com que ele, essa pessoa, entenda esses sinais. Então, quando você tem o Espírito de Deus, e Deus fala ao coração, ou fala por meio de um pensamento, ou fala com você por meio de uma situação que ocorre à sua volta, ou às vezes usa alguém para te dar uma orientação por meio de uma conversa, aquele que tem o Espírito Santo percebe que é Deus que está realizando aquele sinal. Então, é importante você ter o Espírito de Deus. Tanto é importante que todas as vezes que Deus levantava um profeta, Deus trazia uma experiência ímpar, uma experiência individual, pessoal, particular, intransferível, que fazia aquela pessoa entender e saber quem era Deus. Quando nós lemos o profeta Jeremias, nós vemos que Deus veio a ele e disse a ele que ele não dissesse sou uma criança, porque o Senhor o usaria. Nós vemos que ainda no capítulo 1 de Jeremias ele vê uma panela a ferver e ele tem uma outra visão com uma vara de amendoeira. E Deus fala para ele o que vê Jeremias. E Jeremias fala uma vara de amendoeira. E Deus fala para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Aqui no livro de Ezequiel, nós vemos no capítulo 1 que ele teve várias visões. E essas visões eram para mostrar a Ezequiel que o sobrenatural estava vindo sobre ele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vemos o momento em que Isaías vai ao templo e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado no seu trono. E ele diz que ele via ali os serafins, e um daqueles anjos tocou numa brasa e tocou na boca do profeta Isaías, para que ele tivesse os seus lábios purificados. E Isaías fala que quando ele viu aquilo, ele disse: ai, porque vi ao Senhor, e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías percebe que é mortal, pecador, mas no meio daquela visão ele percebe o chamado profético sobre a vida dele, para que ele pudesse anunciar a mensagem de Deus. Assim também Ezequiel, ele teve uma experiência com essas visões relatadas no capítulo 1, e depois ele ouviu: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então o Espírito entrou nele, e ele se colocou de pé, e ele ouviu, passou a ouvir o que falava com ele. Então, a habilidade de ouvir a voz de Deus é fundamental para o crescimento do relacionamento que você tem com Deus. Se você ainda não é sensível à voz de Deus,
Coloque-se em oração e peça a Deus que lhe dê essa experiência. Diga a Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala ao meu coração, aos meus pensamentos, me dá a habilidade de ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Porque só falar e falar em oração aquilo que corresponde à sua percepção, aos seus pedidos, aquilo que você pensa que deveria ser feito de uma certa forma, torna muito difícil seguir um caminho certo que Deus tem reservado para você. Mas quando você desenvolve e constrói esse relacionamento e dá abertura, orando e dizendo, Deus, eu quero ouvir a sua voz, você pode ouvir a voz de Deus e ter o direcionamento do caminho que Ele tem para a sua vida e o esclarecimento daquilo que Ele reservou para a sua vida em todo momento. Veja o versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Aqui no versículo 3, primeiro, no versículo 1 e 2, no capítulo 1 e os versículos 1 e 2 do capítulo 2, Ezequiel tem a visão, ele tem um encontro com Deus e o Espírito entra nele. Então ele passa a ter a habilidade de ouvir a voz de Deus sobre o propósito que Deus reservou para a vida dele. No versículo 3, depois que ele já desenvolveu essa habilidade, Deus vem e fala para ele. Qual é o chamado dele? E Deus fala para Ezequiel, chama ele de filho do homem, né? Fala, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ou seja, eu te envio para Israel e também para as nações. Não é só Israel. Deus envia o profeta Ezequiel para profetizar também para os povos que faziam coisas que eram contrárias à vontade de Deus, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais, prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Prevaricar é deixar de fazer o que tem que ser feito. Então eles tinham que fazer uma coisa e faziam o oposto, faziam o contrário. Então Deus fala, eles prevaricaram contra mim, ao invés de obedecerem a palavra, fizeram o que não deveriam fazer. Até este mesmo dia. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo para Ezequiel qual seria a sua tarefa, a sua missão. Pregar para os filhos que são de coração duro e obstinados de coração. Em outras palavras, Ezequiel é um profeta que foi levantado por Deus no exílio da Babilônia, durante o cativeiro do povo de Judá, do povo de Israel, e Deus diz para Ezequiel que ele entregaria os recados de Deus para um povo rebelde, um povo com o coração endurecido e um povo de semblante duro, ou seja, um povo que dificilmente recebia a palavra de Deus. Versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus já avisa Ezequiel. Muitas vezes eles não vão ouvir, mas mesmo que eles não ouçam, eles vão saber que passou entre eles um profeta. Deus está dizendo, eles vão saber que o que você entregou como recado da minha parte para eles vai se cumprir. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Vê que no versículo 6, Deus disse para Ezequiel, nem que você tenha que habitar no meio dos escorpiões, ou seja,
em lugares solitários, em lugares onde existem dificuldades, cumpra o teu propósito. Fale o que é para ser falado e saiba que muitas vezes você vai ter que habitar no meio dos escorpiões, ou seja, longe, porque o recado que você vai entregar para eles não vai ser aceito, porque eles são casa rebelde. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Versículo 10. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então, nós vemos aqui que no capítulo 2, Deus chama o profeta Ezequiel para o seu propósito. O propósito de Ezequiel era entregar as mensagens de Deus para um povo rebelde, para uma casa rebelde. E o capítulo 2 termina com Ezequiel tendo uma visão de um livro que estava escrito por dentro e por fora. E quando Ezequiel leu o conteúdo do que estava escrito, eram lamentações e suspiros e ais, ou seja, eram palavras de sofrimento, que corresponde ao sofrimento que o povo de Judá passaria ainda naquele período de cativeiro, porque eles ficaram nesse cativeiro por 70 anos. E Ezequiel é chamado para entregar os recados de Deus para pessoas que estavam ali naquele cativeiro em razão da sua rebelião. Quando nós lemos o profeta Jeremias, nós vemos que Jeremias foi o profeta que anunciou para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, que eles seriam levados como cativos para a Babilônia e ficariam nesse cativeiro por 70 anos em razão da sua rebelião, em razão de adorarem outros deuses, se entregarem ao adultério, não fazerem justiça aos órfãos e viúvas e terem profetas e sacerdotes corrompidos que vendiam as suas palavras e pessoas que diziam que haveria paz, dizendo paz, paz, quando na realidade não havia paz. E Deus fala para Jeremias entregar o recado, dizendo que eles seriam levados como escravos, sim, em razão da sua rebelião. E aqui, Ezequiel está no cativeiro, ele está na Babilônia. E Deus diz para ele, eu que o levantaria, para ele entregar as mensagens de Deus para o povo, e que o povo era casa rebelde. Já eram casa rebelde. E por terem sido casa rebelde na época em que estavam nas suas terras, que eram terras boas que Deus os havia colocado, pecaram e por essa razão foram colocados no cativeiro. Estando no cativeiro, continuaram sendo rebeldes, honrando outros deuses, praticando a iniquidade, e Deus usando Ezequiel para dizer, Deus vem a Ezequiel e diz, você falará as minhas palavras, mas eles quer ouçam, quer não ouçam. O versículo 7 fala, mas saiba que eles são casa rebelde. Mas o teu dever é apenas abrir a boca e comer o que eu te dou. De repente, logo após ele ouvir essa palavra, ele viu em uma visão que se estendia diante dele um rolo de livro. E ele via na visão que nesse rolo de livro estavam escritas, por dentro e por fora, lamentações e suspiros e ais, ou seja, estavam escritas
palavras de sofrimento do que ocorreria com o povo de Judá, com o povo de Israel, ali no cativeiro, em razão da sua desobediência. Sempre que Deus ordenar a você que entregue uma mensagem ou um recado, por mais duro que seja, tendo certeza e convicção de que foi o Senhor que lhe falou, não temas, saiba que o Senhor honrará toda a palavra que diz a respeito daquilo que fará. Essa é a leitura e a mensagem do capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. O capítulo 2 completa o capítulo 1, né? Mostrando o chamado de Ezequiel por Deus para que ele se tornasse o profeta que entregou recados para a sua nação, que muitas vezes eram palavras de correção, palavras duras, mas vindas do Senhor. Essa é a leitura do capítulo 2 do profeta Ezequiel. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você lembra de alguém que tem interesse em aprofundar os conhecimentos a respeito da palavra ou tem dificuldades de conseguir fazer a leitura da palavra, compartilhe esse vídeo e convide essa pessoa para que ingresse aqui no canal, porque quando a gente lê junto com alguém, se torna mais agradável, mais leve, mais tranquila a leitura, a meditação, o conhecimento a respeito da palavra. Então é isso. Deus abençoe a todos. Paz de Jesus.